fica do lado de uma unidade de saúde. Então, muitos problemas e esse foi uma construção também de linkar, de discutir, de aclarar essas possibilidades desses espaços de cuidado, né, irem penetrando dessa ideia, né, do cuidado para além do remédio, para além da medicina, da biomedicina e tal, de que esses elementos do cuidado, né, do reiki, da massoterapia, da terapia comunitária, que tudo isso tinha uma importância muito grande e precisava de um tensionamento junto aos trabalhadores também, porque não é uma coisa pacífica, assim, como a gente vê aqui, que não é pacífica a educação popular, claro, dentro da universidade, embora tenha uma linha de educação popular, e são as contradições, né? E no campo os trabalhadores da saúde, que você diz. E aí esses tensionamentos feitos tanto no nível da gestão macro como no nível da gestão dessas unidades de saúde. E um dos caminhos que a gente encontrou foi formar os trabalhadores, né? Os profissionais, né? E isso tem tido um impacto grande, principalmente quando a educação popular entrou na formação dos residentes. Então, todos os grupos, né, as turmas de residência multiprofissional, residência médica, né, de Fortaleza tiveram um momento da formação deles em educação popular. Então, isso acho que foi muito importante para sensibilizar parte, né, dessa equipe importante do SUS, né, nas diversas regiões. E também ações de cuidado e formação com os trabalhadores através do CERES e tal, que é o Cuidando do Cuidador, né, onde a Cirandas também teve e tem já teve até mais de processos formativos, de ações junto, fazendo parceria com esses centros. Então a Cirandas hoje ela tem uma trilha, que é uma trilha do cuidado, das práticas integrativas e populares de cuidado, que é uma trilha que envolve a ideia da humanização de saúde. Uma outra trilha, a gente chama de trilha, são eixos de ação das Cirandas, né? E trilha porque é um nome que você vai caminhando e tem continuidade, é processual. Um outro é esse dos jovens em conflito com a lei, já que o trabalho das Cirandas é muito ligado a esses movimentos sociais populares que já tem uma experiência com a população, que já tem. Então, a ideia das Cirandas é fortalecer esse trabalho desses movimentos e linká-los ou articulá-los com os serviços de saúde, que é a situação difícil, por exemplo, com os jovens em conflito com a lei. Por um lado, eles não têm acesso, porque os profissionais, por um lado, não têm preparo para atender esses adolescentes e jovens, né? Não tem uma formação nesse campo, né? Geralmente as pessoas temem, né? Que são pessoas que já têm alguma ida na delegacia, que já têm ou por questões de droga, quer dizer, são jovens e crianças e adolescentes então os trabalhadores não têm com que linguagem utilizar, como é que eu acesso esses jovens, como estabelecer o diálogo, e por outro lado os jovens não vão porque se sentem discriminados e a história do preconceito e tal. Então, um trabalho muito interessante que foi feito na Regional 2, nesse sentido de, a partir das linguagens artísticas, a partir do hip hop, né? A partir do grafite, que eles dominam profundamente, foi possível ter acesso, chegar nesses jovens e começar a discutir possibilidades com eles. Uma outra trilha importante das Cirandas é essa questão da arte, né?
a arte como uma dimensão, né, da produção do conhecimento, como uma dimensão do cuidado também, né, do cuidado do ser, né, com a formação do ser, com a criatividade, né, com a percepção, né, sensível, né. Então a arte passou a ser um caminho não só de produção de conhecimento para a gente, mas também como um caminho de uma ação que atinge o que você não atinge, por exemplo, com as práticas integrativas do cuidado, que você não atinge com outras linguagens, com esse discurso mais da saúde, discurso mais técnico, discurso... E o outro é a questão da gestão participativa, né? Que aí é a link que a gente faz com a ideia da gestão e dos usuários, né? De como a população participar, né? Da construção das políticas públicas, principalmente as políticas públicas de saúde, né? Como eles acessarem esses orçamentos, a distribuição desses recursos, a aplicação, de que maneira que eles podem, porque vai para além da própria ideia de controle social, de conselhos e tal. Aí a ideia de você estar preparando a população para dar conta, tomar conta, né, da própria gestão pública. Ou, no mínimo, ela está atenta ao... Não é? Aí eu acho que isso... O processo de cogestão. Cogestão, não é? Que é um termo que muita gente não... Mas a ideia é fazer avançar, que a população não se limite a essa ideia da democracia representativa, de você ter representações que te defendem e tal. Se a gente avançar na possibilidade das pessoas serem gestores de si, de sua comunidade, da sua cidade, do seu país, né? E isso é um caminho, às vezes árduo, mas é assim, impressionante como quando a gente conversa com as pessoas, como a gente vê os avanços que isso pode produzir. Veja só, deixa eu só assim, te interromper um pouquinho no sentido de explorar um pouquinho mais no bom sentido. A gente, você viu aí que no roteiro tem uma preocupação metodológica, Sim. né? Que fala da pesquisação. Por que a gente está trazendo isso? São perguntas que quem que formulou isso? O Estelar, esse grupo que o Zé Neto coordena, que Pedro participa, Fernando, eu e tantas pessoas. Então, assim, a ideia seria, poxa, nós estamos num evento, várias pessoas que estão atuando em diferentes lugares, enfrentando um desafio, que é um desafio de uma extensão, uma ação, né? Uma ação que seja uma ação política, posicionada a partir de uma compreensão de mundo, de uma compreensão do meu papel nesse mundo, né? E tal. Então, assim, a gente queria explorar um pouquinho mais essas compreensões, como é que as pessoas estão encarando esse desafio, que alternativas, que estratégias estão sendo construídas a partir, né, do assumir esse desafio, por aí vai. Aí, a metodologia da pesquisação tem muitas compreensões muito diversas sobre o que são, né, o que seria essa pesquisação. Do nosso ponto de vista, eu vou me arriscar aqui a dar uma certa síntese, é o processo de pesquisa no qual se acredita que o conhecimento da realidade, né, ele sendo mobilizado de tal forma a gerar uma problematização, ele pode ser um estímulo fundamental para que se decorra daí uma ação superadora daquela problemática. Então, quando você me fala das cirandas da vida e me coloca e apresenta da seguinte forma, dizendo que não, o que a gente faz é partir de situações limites, identificando a realidade, vocês partem da realidade, problematizam aquela realidade e no sentido de encontrar formas de superação. De fazer a população encontrar seus caminhos de superação. Exatamente, não você, né? Mas o processo gerar formas de superação. Né? Vocês são mediadores de um processo, vocês não são
fontes de solução, evidentemente. Isso, exatamente. Mas o processo que vocês mediam me parece um processo muito semelhante com o processo da pesquisação. Sim, sim. Por quê? Porque é um processo que parte da realidade, que mobiliza a realidade no sentido de mobilizar os conhecimentos que a própria população tem sobre aquela realidade, problematizar aquilo ali na perspectiva de que essa problematização, essa reflexão crítica, né, leve a uma inserção do sujeito, como Paulo Freire dizia, né? Uma emancipação. E uma tomada de atitude diante da vida. Então, assim, me parece que, embora você fale, o negócio de pesquisação não é muito comigo, mas me parece que vocês fazem a pesquisação. Eu queria ouvir se eu estou indo no caminho certo, se a minha compreensão, você concorda com ela ou não, ou você diria que não, que vocês não estão indo num caminho de pesquisação. Não, a história que a gente diz é o seguinte: a gente não parte disso, não parte da pesquisação para agir. A gente parte a gente tem um caminho, que é esse caminho de escutar as pessoas, que é esse caminho de ajudá-las a refletir sobre as condições, a situação que vive, e também de ajudá-los a buscar soluções, construir caminhos de superação. Isso não é pesquisação? Isso porque no fundo, assim, quer dizer, isso a gente vai encontrar no Freire, quer dizer, então essas coisas acontecem. Mas eu, por exemplo, quando o movimento Escambo, a gente fazia esse movimento dos anos 80 e final dos anos 80 até os anos 90 em Janduís, no Rio Grande do Norte, no sertão do Rio Grande do Norte, quando o Escambo foi fundado, a gente fazia coisas que, assim, a gente não partiu de Paulo Freire para fazer o Escambo, para o Escambo aconteceu, ou aquele todo o processo cultural que aconteceu, praticamente uma revolução em 4 anos em Janduís, ele não aconteceu porque a gente partiu de uma teoria ou de um caminho metodológico para chegar naquilo. Ele aconteceu porque, do ponto de vista histórico, havia as condições históricas para que aquilo acontecesse, e a maneira como a gente trabalhou, acabou que a gente estava sendo freiriano sem saber que estava. E o básico é isso: a escuta, a reflexão, né, coletiva. A partir da realidade. Partindo do que as pessoas vivem e daí se partir para a construção desses atos limites, dessas possibilidades de superação. Então, e aí, a partir dessa experienciação, né, de estar vivendo com as pessoas, de estar escutando, de estar compartilhando ideias também, experiências de vida e de mundo, né, partindo da história de luta e resistência das pessoas, dos grupos sociais, dos grupos populares, a gente começa a descobrir uma série de questões, algumas certezas e algumas incertezas, que a gente, no debate, na discussão, a gente começa a ver, bom, isso aqui, por que você tem tanta certeza assim de que isso nunca vai ser resolvido? Por que você não acredita que isso possa ser resolvido, né? E aí você começa a encontrar caminhos, que pode ser a pesquisação num espaço, num momento seguinte. Quando a gente tinha vivido isso tudo, a Vera pôde trabalhar a tese dela, né? Porque havia um material vivido, vivenciado, e aí a gente praticamente foi fazer um caminho de refletir sobre o que a gente tinha vivido, né? Escrever sobre aquilo, produzir vídeos, produzir CDs, né? De áudio, músicas, poesia, histórias em quadrinho. E isso tudo, quando a tese foi feita, isso estava feito. O que a gente fez foi refletir como é que a gente conseguiu produzir isso. Como é que a gente pode estar retornando à comunidade com isso? Como é que a gente está repotencializando essa prática junto à comunidade a partir dessa reflexão? Então, acho que
é um processo que é muito misturado, né? A gente não sabe quando, porque é de praxe. E o processo prático, ele não tem um começo, um fim, ele é um processo que o tempo todo você está agindo e construindo consciência sobre isso, construindo uma consciência crítica sobre isso e tentando melhorar isso, melhorar aquelas condições sobre as quais a gente está se debruçando, está envolvido com aquilo. Eu acho que isso é bacana, e se isso dá 1000 pesquisas, se isso dá 1000 caminhos metodológicos, isso é uma consequência. Eu acho que o que a gente tem vivido nas Cirandas da Vida é um pouco isso. O que a gente vive no escambo é isso. O escambo já deu um bocado de escambistas, que são aqueles que se envolvem com o escambo, né? Que é um movimento que não tem direção, que não está institucionalizado, que não tem sequer um tostão de recurso público investido nesses 22 anos, e o movimento continua cada vez mais forte. Esse ano a gente vai fazer 7 encontros no ano sem ninguém ter recurso de governo nenhum, de nada. E assim, as distâncias são quilômetros, são 800 quilômetros. Por exemplo, um grupo de Recife vai para Janduís, né, lá no interior do Rio Grande do Norte, ou vai para o interior do Ceará, e eles vêm de lá para cá. Se autofinanciam? Se autofinanciam, levam seus espetáculos. Se o prefeito, como agora aconteceu no sertão do Ceará, uma ex-prefeita quis intervir no movimento, isso aqui não, prefeito, o ex-primeira-dama, tenha calma, porque o escambo não aceita intervenção desse tipo. E como é que se articula